Oi, tudo bem, pessoal? Prosperidade é treino. Anderson Machado voltando aqui com mais um vídeo para falar sobre arquétipos, e a gente hoje vai enfatizar o lado sombra dos arquétipos, tá bom? Já peço para vocês estarem se inscrevendo, compartilhando, comentando e curtindo, e vamos à nossa vinheta. Então, no vídeo anterior eu falei dos arquétipos da prosperidade. Peço para vocês estarem comentando aí quais arquétipos que a gente pode estar falando nos próximos vídeos, né? Sobre qual área vocês têm interesse de saber um pouquinho mais. Não entrei muito a fundo, não é muito o que eu domino a minha área, mas eu dei uma estudada antes de falar tudo que eu estou falando. E é uma área que também abrange muita curiosidade de muita gente, né? Inclusive minha, né? Por isso que eu também estudei essa parte de arquétipo, que é muito interessante, tá? E com relação às sombras, né? Que é o nosso lado sombrio, o que acontece? Todos nós temos um lado obscuro, um lado da nossa personalidade que a gente muitas vezes não assume, né? Ou tenta esconder, né? De todo mundo, né? De todas as formas possíveis, a gente acaba não assumindo o nosso lado obscuro. Isso se revela muito quando a gente usa os arquétipos. Eles aflorescem mais, né? Porque a gente está usando um arquétipo para o nosso bem, para nos ajudar. Mas isso também pode fazer transparecer esse lado obscuro nosso. Ciúme, medo, inveja, rejeição, ansiedade, receio, preconceito. Tudo isso pode aparecer com mais facilidade pelo lado sombra do arquétipo que a gente está usando. Por isso que eu disse que é importante a gente estar estudando a fundo cada arquétipo antes de usar, para não ter esse lado sombra, né, atrapalhando a gente, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo: quando a gente está vivenciando uma situação muito traumática e ao invés da gente admitir para si mesmo que vivenciou tal situação e teve tal reação, a gente joga tudo para debaixo do tapete e simplesmente esquece o que aconteceu. Isso faz com que você permaneça vivenciando o trauma sem saber. Você age num piloto automático, como se entrasse uma máquina do tempo e ficasse preso naquele evento por uma data indefinida, entendeu? Desse modo, toda a sombra que você possui é responsabilidade sua. A sombra não é externa, ela vem de você e cabe a você mesmo identificá-la. Outro detalhe é que a sombra não é do mal. A sombra tenta te impulsionar a crescer, por mais desconfortável que ela seja. E como a gente pode identificar uma sombra? A todo momento, o lado sombra tenta se mostrar a você. Existem formas variadas de identificar uma sombra, tá? As mais comuns são, por exemplo, o gatilho. Sabe quando alguém fala ou faz algo para você e você sente um incômodo tão grande na boca do estômago ou na garganta, por exemplo, que não para de pensar naquilo o dia inteiro? Fica com aqueles pensamentos negativos. Isso foi um gatilho, né? Um gatilho do passado. E você, de forma inconsciente, não admite para si mesmo que viveu a situação e que isso te afeta. O gatilho ajuda a identificar mais as suas reações e identificar as áreas da sua vida que foram afetadas, tá? E você pode estar utilizando esse gatilho para identificar isso. Outra forma é o medo, os medos. Todos nós temos medo de alguma coisa, né? O que você tem medo que algo de ruim aconteça com você, medo de alguma coisa, isso geralmente está ligado a traumas do passado, às vezes nem dessa vida, às vezes que a gente nem sabe que tem, da onde veio, né? Liste todos esses seus medos, seja honesto consigo mesmo, tá? Sem julgamentos, aceite e tente trabalhar esses medos. Outro tipo de sombra é inveja. Você tem inveja de alguém que conseguiu alguma coisa que você não consegue, né? Qualquer inveja diz algo mais sobre você do que a outra pessoa. Então, outro caso de sombra. Outro caso de sombra é o limite. Você bota limite, muitos limites na sua vida. Limite para ganhar dinheiro, por exemplo. Você estipula um limite, né, para não ganhar mais do que aquilo, para não progredir mais. Ou não se acha merecedor ou digno de ganhar mais, né? Ou você pensa que todos os homens e mulheres são iguais, que você não pode achar uma pessoa especial, uma pessoa diferente. Isso são sombras que impedem o seu limite, né?
São os seus limites de sombra que te fazem ficar limitados a experiências passadas. Identifique essas limitações. Sombra é um assunto muito vasto e difícil de ser falado num vídeo, tá? É um estudo muito profundo. Como eu disse no outro vídeo, para não ficar muito chato o tema, é muito do lado da psicologia, da psicanálise. Então não é muito a minha área. Mas uma forma de vocês estarem desobstruindo sombras e medos, invejas, limites, tudo que eu citei aqui, é o Aura Master, que o Aura Master é uma terapia, né, uma tecnologia terapêutica nova, canalizada pelo Bruno Gimenez, que eu faço parte, sou formado, tenho formação e posso estar ajudando vocês de alguma forma aqui no canal ou individualmente, caso vocês queiram, tá? E vocês podem estar me chamando no particular, vou deixar meu contato aqui embaixo para quem quiser saber mais informações sobre a Aura Master, quiser atendimento. Estou pensando em fazer um grupo para fazer atendimento em grupos, né? Uma vez por semana, fazer a Aura Master e outros bônus que eu darei também. Então, sobre os arquétipos também, voltando a falar dos arquétipos, na verdade, tudo o que tem o lado luz tem o lado sombra, tudo que tem o lado negativo tem o lado positivo, né? Tudo que tem o lado bom tem o lado ruim. Essa é uma lei das polaridades, né? Uma das leis herméticas universais da natureza, tá? E como existe em tudo, existe também nos arquétipos. Por exemplo, tá? Na águia, o lado luz da águia é a liderança, a autoestima, o sucesso, né? Mas o seu lado sombra representa a arrogância. Porém, o lado sombra do arquétipo da águia só vai te afetar se você já tiver aquilo dentro de você, entenderam? Então, o lado sombra do arquétipo só vai te ajudar a caracterizar, a sentir mais aquilo que existe dentro de você, né? Uma coisa que você tem que identificar e aceitar e trabalhar se você quiser melhorar, ok? Por exemplo, outro arquétipo, a Cleópatra. Se você quiser usar a Cleópatra e começar a identificar a agressividade em você, essa agressividade já está dentro de você. Então você tem que identificar isso, aceitar, integrar e trabalhar essa característica. Então, resumindo, ninguém é vítima da sombra porque ela não é do mal, ela só é desconhecida para alguns e precisa do lado luz, né? A gente tem o lado sombra em todos os arquétipos que se a gente for trabalhar, e alguns são mais evidentes, e a gente precisa trabalhar mais o lado luz, certo? Então, mais uma vez enfatizando, estudem bastante os arquétipos a fundo para vocês possam usar corretamente, para vocês saberem o lado sombra, saberem identificar esse lado sombra em vocês, tá? E muitas vezes a gente vai usar um arquétipo, não vai se adaptar muito bem e vai usar outro. Isso daí é um assunto muito vasto, muito amplo, como eu já disse, e vale a pena para quem quiser usar, tá estudando melhor essa parte de arquétipos, tá bom? Todos nós temos o controle da nossa vida, temos o livre-arbítrio, temos os controles dos nossos sentimentos, palavras e ações, inclusive o poder de reverter medos, traumas, ansiedades e preconceitos. Então a gente tem que, quando achar o lado sombra, o nosso lado sombra em alguma situação, algum arquétipo, a gente decidir se vai trabalhar ou não esse lado sombra, certo? Quando você decide usar um arquétipo, ele não atua de forma simples, de forma mais ou menos, ele atua de forma completa. Então ele vai atuar o lado luz em você e o lado sombra também. Então, por isso que é importante a gente estar sabendo tudo sobre o arquétipo que a gente quer utilizar, tá? Aqueles que ignorarem a sua sombra estão simplesmente sentados num vulcão, prestes a ter uma erupção a qualquer momento, e vocês, sem mais nem menos, descobrirem o lado sombra de vocês através de algum arquétipo. Então a gente tem que saber identificar o nosso lado sombra ao ativar algum arquétipo e trabalhá-los, tá bom? Então é isso que eu queria falar hoje. Eu peço para vocês já estarem aí dando sugestões dos próximos vídeos, se querem que eu continue falando sobre arquétipos, outros tipos de arquétipos, tá bom? Muita luz a cada um de vocês. Sejam bem-vindos os novos inscritos. Compartilhem esse vídeo, me digam se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos sobre isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Muita luz.